Fala, meu povo amado, meus querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu estava falando no vídeo anterior que eu estava gravando loucamente, o conto que eu vou ler hoje vem dessa coletânea de contos, 48 contos do continente americano, essa antologia pan-americana, e é de um escritor que eu conheci há pouco tempo. E conheci há pouco tempo, mas a bem que se diga, eu já tinha tido acesso a algumas coisas dele enquanto crítico literário. Como eu disse em algum vídeo perdido por aí, eu nutro dentre as minhas loucuras a leitura de algumas críticas literárias. Embora eu não tenha tempo, embora eu fique tentando me desdobrar em 10 milhões de labirintos temporais para conseguir coexistir enquanto trabalho, estudo, eu estudo para concurso, por aí. Enfim, dá até arrepio só de lembrar. E a gente se dedica também, né? Alguma coisinha para alimentar a alma. E nisso vem a atividade literária. E o Saer, eu trouxe até aqui. Tem uma entrevista dele, um diálogo dele, com ninguém menos que o Borges. Jorge Luis Borges. Então, meu amigo, é brabo. O Saer é brabo. É brabíssimo, por sinal. E ele tem um livro agora que saiu pelas 7 letras, que quem traduziu é um cara que eu acho foda, acho muito foda, que é o Lucas Lazzaretti. E como praticamente tudo que o Lucas produz, ou faz, escreve, ou diz, ou pensa, ou faz sinal de fumaça, eu tô interessado, tô procurando e tô lendo, não foi diferente com essa tradução. O próximo será o do Unamuno, mas vamos concentrar, tem esse problema de ficar disperso. O conto que eu vou ler hoje se chama A Esquecida, do Juan José Saer. Ele tem um estilo muito peculiar, é um escritor argentino que me gusta. A Esquecida, Juan José Saer. Vamos dar início. Novamente, advertindo. Se ouvirem um barulho, se ouvirem um ruído de destruição, é o meu cachorro que está brigando com meu pé, assim como Quixote brigava com moinhos de vento. Na cabeça dele, meu pé é um inimigo mortal que ele precisa destroçar pelo visto, porque ele está sentando o dente no meu pé. Vamos lá. A Esquecida, Juan José Saer. Não se assustem. Desta vez a história termina bem. No que me diz respeito, fui testemunha ocular somente a partir do clímax. Por uma dessas causalidades, também presenciei, algumas horas mais tarde, em um bar à beira-mar, por sorte, o desenlace. Eu tinha descido do Talgo Montpellier, Valência, por volta das 6 de uma tarde quente de verão. Estava esperando na plataforma da estação uns amigos que deviam vir me buscar de carro para ir a um povoado da Costa Brava, quando algumas vozes rugosas de catalães, discutindo em espanhol, me fizeram virar a cabeça. A violência desesperada do tom me turvou, e a agitação do grupo que discutia, mais próxima do pânico do que da ameaça, induziu-me a me aproximar com discrição, para tentar entender o que acontecia. Tão concentrados estavam no debate que nem sequer se deram conta da minha presença. Meu objetivo na vida é passar despercebido como indivíduo, dado que sou editor de obras clássicas de filosofia que outros escrevem, traduzem ou comentam, e que eu me limito, no mais rigoroso anonimato, a tirar a luz da cidade de Lausanne. Eram 4 pessoas. Um adolescente, um casal de anciões e um senhor de idade indefinida que parecia estar tentando acalmar os ânimos, e que devia, sem ser dúvida, funcionário de uma ferrovia. A mulher se limitava a choramingar e a retorcer entre os dedos atormentados pela artrose um lencinho branco com o qual de vez em quando enxugava as lágrimas. Em seguida, compreendi que os velhos eram os avós do adolescente. É impossível imaginar maior contraste entre a aparência do avô e do neto, que eram os que discutiam com aspereza.
O velho asseado, calvo e bronzeado, trajava uma camisa impecável, cinza pérola e de mangas curtas, e calças de verão recém-passadas, demonstrando uma vez mais a simplicidade no vestir tão agradável que costumavam praticar os espanhóis. O adolescente, ao contrário, tinha posto em cima ou arrastava consigo tudo que a moda mundial destinada a estimular o consumo nesta etapa de sua vida o induzia a comprar, por causa de um destes imperativos universais que não se sabe bem quem dita, e que reduzem os membros da espécie humana ao papel de meros compradores, desde que estão no ventre de suas mães. Assim que se instalam no óvulo, já há alguém que, percebendo neles uma suposta necessidade, tem algo para vender-lhes. Apesar do despojamento do ancião e da abundância barroca do neto, boina americana com a viseira ao contrário, em plano inclinado sobre a nuca, camiseta branca com os textos em inglês sobre uma camisa aberta e muito ampla, corcaque, calças que caíam em acordeão sobre um tênis espessos de sola de borracha, Walkman cujos fones pendiam ao redor do pescoço, numerosos braceletes e colares e cinturão largo com compartimentos diferentes para guardar dinheiro, chaves, documentos, passagens, cigarros, etc. E apesar também do antagonismo obstinado que os opunha na discussão, que ia ficando cada vez mais exaltada e violenta, uma inegável semelhança física, não isenta de comicidade, com as variações próprias da idade de cada um, delatava seu parentesco. Em poucas palavras, o problema era o seguinte: o garoto, que deveria ter uns 15 ou 16 anos e que vinha da França passar férias com seus avós, esqueceu-se da irmãzinha adormecida no trem. Isso mesmo, esqueceu no trem uma garotinha de 5 anos, a irmãzinha que, 10 anos depois do seu nascimento e de seu reinado absoluto de filho único, seus pais, por acidente ou com premeditação, tinham decidido trazer ao mundo. A criatura gorducha e rosada, de lindo cabelo acobreado por causa de seus antepassados catalães, abarrotada de biscoitos, refrigerantes e chocolate, dormiu como uma pedra. Como se costuma dizer, no fundo de seu iate, dormiu como uma pedra. E o garoto, ao se dar conta de que o trem chegava a Figueiras, com a cabeça perdida em um arquipélago imaginário de shows gigantes de salsa e projetos de aprendizagem acelerada de planche à voar, pouco habituado a viajar com a outra companhia que não a de seus pais ou a dos professores do colégio, que tomavam por ele todas as decisões, tinha agarrado sua mochila e, atravessando o corredor a toda velocidade, saltado para o chão, encaminhando-se para a saída. Quando o avô, depois de cumprimentá-lo, lhe perguntara pela irmã, o tal Montpellier Valência, que viu que o garoto virou para olhar um pouco apavorado, já tinha saído da estação e, com a previsibilidade estúpida das coisas mecânicas inventadas pelos homens, rodava despreocupado para o sul. Em meio à discussão robusta e amarga que se seguiu, entrei em cena. Se os avós davam a impressão de estar muito preocupados, o garoto, por outro lado, parecia pesaroso e perplexo, inclusive vagamente indignado. Como diabos, parecia insinuar sua atitude, podia ter cometido tal disparate? A falha enorme era desproposital à sua capacidade de culpa, e em seu foro íntimo, uma vozinha insistente, que ele tentava não ouvir, sussurrava que a responsabilidade pelo que tinha acontecido cabia à menininha, que não deveria ter dormido, cheia e displicente, acostumada que estava a que todo mundo revoasse ao seu redor para tomar conta dela. Uma raiva intensa começava a cegá-lo. Ficando adormecida no trem, a menininha demolia sem delicadeza todos os seus projetos e sonhos, deixando vagar o olhar para o outro lado da rua, além do ponto de táxi, pela sombra espessa dos plátanos, adensando-se no crepúsculo que parecia se expandir para além da pracinha triangular. Desejaria que, neste momento, a irmãzinha fosse castigada como merecia, para que aprendesse de uma vez por todas as consequências que os outros tinham que sofrer por causa de seu egoísmo monstruoso. Mas, apesar de seus sentimentos contraditórios, sou sempre eu, quem paga pelos pratos quebrados. Apenas um observador imparcial exterior, um editor suíço de obras filosóficas, por exemplo, teria conseguido perceber algo mais de pânico e real preocupação em seu olhar. Como a discussão cada vez mais árdua e estéril prolongava-se inutilmente, o funcionário da ferrovia, disposto à ação, abriu o telefone celular que levava à cintura e, elevando-o até a orelha direita,
saiu correndo para o escritório da estação, justo no momento em que o carro dos meus amigos estacionava ao meu lado, tirando-me meu ensimesmamento com a buzinada discreta. Um relato, uma vida, não se compõe somente de elementos empíricos. Então, vendo-os nessa noite, felizes, no bar da costa, revoar outra vez ao redor da menininha que devorava um sanduíche e uma laranjada com a crueldade desdenhosa de uma deusa que aceita, imbuída de sua própria importância, sacrifícios humanos, deduzi imediatamente que, ao sair correndo com o telefone na orelha, o funcionário da ferrovia tinha ligado diretamente para o trem para avisar o vigia do que estava acontecendo e sugerir que desembarcasse a garotinha na próxima estação, onde algum membro da família foi buscá-la de carro. Então ali estavam os avós, um casal muito mais jovem, os tios sem dúvida, a garota e o rapazinho comendo sanduíches e aperitivos de batatas fritas e de lulas, tomando refrigerantes ou cervejas, aliviados pelo reencontro e pelo desenlace provisoriamente feliz da história. A pequena imperatriz, loira e gorducha, com os olhos entreabertos, devorava com afinco seu interminável sanduíche, empurrando-o de vez em quando com um gole de laranjada, indiferente ao amparo excessivo que os outros lhe prodigalizavam sobre o olhar neutro e furtivo do irmão mais velho, como se dela dependesse sua sobrevivência. Estavam todos gravados, nítidos e vivos no meu campo visual, e eu, distraindo-me na conversa cortês e algo irônica que reinava em minha própria mesa, contemplava-os fascinado, movendo-se como que faziam nesse espaço ambíguo, ao mesmo tempo imediato e remoto em que o familiar se transfigura e começa a se parecer com o desconhecido. Galera, a narrativa do Sair, ela não é tão... como que eu posso dizer? Ela tem estilos diferentes do que eu vi. Cada vez que eu vejo uma coisa dele, é um pouco diferente. E, por vezes, ele tem... Isso é uma coisa que, às vezes, pode parecer cansativa. Esse excesso de detalhamento, etc e tal. Mas isso compõe a atmosfera do que ele quer criar aqui. Não vou ficar lucubrando, divagando sobre análise desse conto, mas é um conto sobre as interrelações e sobre essa proposta do outro e da autodeterminação de si em dividir tudo, sobre a própria noção de diferença entre o ego e o alter. Né? É muito interessante. Fica aí a recomendação, Juan José Saer, esse continho que está contido na antologia Pan-Americana. É isso aí, rapaziada. Abraze!